Bom dia, meus irmãos, queridos, graça e paz, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 148. 148. Salmo 148. Eu vou fazer a leitura, o boletim aí tem alguns trechos do Salmo, mas eu vou lê-lo na sua integralidade. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia, aleluia. Pai santo, Pai de amor, nós nos colocamos nessa manhã, Senhor, diante de Ti, clamando para que a Tua palavra seja revelada aos nossos corações, ó Deus, para que a Tua igreja seja edificada, e o nome do Teu Filho Jesus, Senhor, seja glorificado, ó Pai. E que o Teu Espírito nos guie em tudo, Senhor, para que também nesta manhã, mais além de tudo, haja salvação. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém e amém. Queridos, o livro de Salmos, ele pode ser classificado entre os livros sapienciais, livros de sabedoria. São 5 livros na Bíblia que são classificados assim. Além de Salmos, o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Salmos, a palavra salmo em si significa canto. Talvez a melhor tradução no hebraico para o título livro de Salmos é hinos de louvor. Então, salmos são cânticos, e são cânticos em forma de poema. E nesses poemas cantados, ali existem louvores, orações, confissões, lamentos, ações de graça, salmos que contam a história de Israel no período pré-exílico, exílico. Há também os salmos imprecatórios, aqueles que a gente tem mais dificuldade em ler, em que o salmista clama pela intervenção divina, por uma vingança aos nossos olhos. Tem os salmos que são claramente messiânicos, expressos. Depois leiam o Salmo 22, que traz o momento da crucificação, séculos antes disso acontecer, com o nosso Senhor Jesus, em que pese todo o Salmo e toda a Bíblia,
é messiânica, que em todo lugar está ali presente o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas, por o Salmo ser um cântico, há uma certa observação de ser difícil pregar sobre salmos, fazer um estudo bíblico sobre um cântico. E quando o Senhor me trouxe o Salmo 148, eu lembrei de um momento ainda quando eu era estudante de teologia, e lá no seminário veio um palestrante, um grande hebraísta, muito vertido profundamente no hebraico, fazer uma palestra sobre os poemas, sobre a estrutura poética dos salmos. E naquela oportunidade sentou ao meu lado um primo meu, um primo de segundo grau, na verdade, um pastor já calejado da igreja presbiteriana, e ele me confessou ali: tenho muita dificuldade em pregar sobre os salmos. E depois, em outra oportunidade, eu estava lendo um livro de Philip Yancey, chamado A Bíblia que Jesus Lia, e ali ele tratou um capítulo da imensa dificuldade que ele tinha de se aproximar dos salmos. Talvez a gente vá sempre aos salmos como para um momento de meditação, um momento de edificação pessoal, mas o conteúdo dos salmos é riquíssimo. Para vocês terem uma ideia, o livro do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento é o livro de Salmos. Então, nós temos aqui uma relevância, como toda a Bíblia tem, em que chama a atenção. E por ser, então, um poema, há também a dificuldade da tradução. A gente sabe que a tradução em si já há uma dificuldade de se perder uma aproximação exata do texto original. Imagina isso num poema. A riqueza lírica, a riqueza da métrica, da rima, com certeza em qualquer língua se perde muito quando é traduzido um poema. A tradução fica aquém. E o Salmo ele é cheio de uma estrutura de paralelismos, em que a correspondência entre cada linha, entre afirmações que se repetem, há uma beleza no hebraico maravilhosa nos salmos. E esse salmo em si é um salmo de Davi, como são uns salmos que citarei hoje. E Davi escreveu cerca de 70 salmos, mas os salmos têm outros autores. Moisés, Salomão, existem salmos de Asaf, dos filhos de Corá, entre outros, inclusive salmos anônimos. Mas esse em si é um salmo de Davi. Davi, nós sabemos que viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo. E esses últimos 6 salmos, na verdade, acostados ali na Bíblia, os salmos 145 ao 150, são denominados louvores de Davi. E hoje o estudo desse salmo 148, nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos revele o conteúdo desse salmo e o conceito desse salmo nesse exato lugar que ele está encartado, ali no final dessa compilação dos salmos. Vamos ao boletim. Peguem seus boletins. Nós vamos fazer a leitura do boletim. Então vocês acompanhem, tenham o boletim aberto e também mantenham abertas as suas Bíblias no Salmo 148. Aleluia! Com essa expressão de júbilo, o salmista começa os versos de louvor ao Senhor no Salmo 148. De imediato, cabe considerar a palavra aleluia, que muitas vezes é repetida, em algumas vezes, situações automaticamente, em cultos públicos, quer pelo pregador, quer de forma responsiva pelos que participam,
ou ainda em nossas falas cotidianas. Entretanto, aleluia possui um significado profundo que não pode passar despercebido àquele que louva, ou até mesmo por quem usa o termo aleatoriamente. Queridos, essa palavra é muito comum em nosso meio, mas talvez nem todos saibam o seu exato significado. Aleluia é uma palavra hebraica do nosso dia a dia. Geralmente, nós dissemos quando estamos diante de uma bênção, numa exclamação de alegria no Senhor, diante de um fato, aleluia. Mas muitos repetem sem saber o seu real significado. E é assim que começa esse salmo, aleluia. Seguimos no boletim. Da união de duas palavras em hebraico, halal e yah, origina-se a palavra aleluia. A saber, halal significa louvar, e yah é a contração da palavra Yahvé, o nome de Deus, Jeová, que nas traduções das Escrituras geralmente é descrito como Senhor. Isto é, aleluia literalmente significa louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Moisés, quando foi encontrado pelo Senhor, perguntou o nome de Deus. Falou, mas qual o seu nome? E ele falou, Yahvé, eu sou o que sou, eu sou. E aleluia é a junção primeira de duas palavras. Provavelmente no início essa palavra chamava aleluiavé. Assim como nós temos a palavra você, que diminuiu, que um dia foi vossa mercê. Então, aleluia é louvado seja aleluia, Yahvé. Esse Yah é a contração, é o começo de Yahvé. Esse é o significado, então, de aleluia. Então, toda vez que os amados forem exclamar aleluia, saibam que estão dizendo louvado seja Deus. Continuamos. Dignificado é o próprio nome de Deus. Eis o significado mais amplo da expressão em questão. Ademais, aleluia, originariamente, está em uma forma verbal, piel, que indica ação intensiva, numa forma ativa cujo verbo expressa uma ação e de maneira repetida. Isso revela que louvar a Deus é uma atitude do querer de quem conhece a Deus, passa a ter a vontade contínua de engrandecer o seu nome. Isso revela que louvar a Deus é uma atitude do querer de quem adora a Deus, me desculpe. E mesmo que imperativa a determinação do salmista, quem conhece a Deus passa a ter a vontade contínua de engrandecer o seu nome. É uma característica dos filhos de Deus, o predicado de exaltar continuamente o seu nome. Vamos ler juntos o Salmo 34, verso 1? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amados, louvar a Deus indica uma ação contínua, repetida, que se estende no tempo e na vida do adorador. Assim como nós estamos sempre em oração, nós estamos também sempre em louvor. Esse é o tempo verbal, o significado de aleluia, dá essa conotação de quem o adorador vive em louvor. É um desejo inerente do adorador, é algo que extrapola, que transborda do seu interior, de todo aquele que adora a Deus. E isso só pode ser fruto de uma vontade convertida. Esse desejo de adorar a Deus, esse anseio em louvar,
em estar entoando cânticos ao Senhor, nasce de uma vontade convertida pelo próprio Senhor. Porque a gente sabe que lá em Romanos 3:11 diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, para ser um adorador, para ter louvores nos lábios, é preciso primeiro ser buscado. É preciso ter sido encontrado pelo Senhor. Seguimos. Na sequência, após a expressão aleluia, o salmista faz um chamado geral para toda a criação louvar a Deus. E começa por cima. Vamos ler juntos? Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. É uma convocação de reconhecimento pleno ao Criador. Um coro em confissão e agradecimento pelo que Deus é e que deve tomar corpo desde todos os seus anjos. Louvai-o, todas as suas legiões celestes. Amém. Queridos, eu vou repetir aqui a leitura, e vocês que estão aí com o Salmo 148 aberto, acompanhem comigo, dos versos 1 e 2. Vamos lá. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Amados, esse primeiro louvor que consta no Salmo 148, que é um início da formação de um coro, ele começa no alto dos céus, no céu celestial, onde o nosso Senhor está, à sua destra está o nosso Senhor Jesus Cristo e uma legião de anjos. Então esse louvor aqui se dá diante do trono. Seguimos no boletim. Aqui o louvor ocorre diante do trono de Deus, no alto dos céus, onde habitam os anjos e o exército celestial. Esse louvor dá-se no céu espiritual, no terceiro céu, 2 Coríntios 12, 1 a 4. Isso mesmo, a Bíblia, como neste salmo, relata a existência de céus, no plural, de 3 céus. Davi afirma em versos que o louvor se inicia no mais alto dos céus, portanto, os anjos celebram com alegria no mais alto céu. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Salmo 103, 20. Os anjos adoram o Senhor, louvam o seu santo nome. Os anjos exclamam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E um exército de anjos é formado nesse louvor. Vamos dar uma olhada aqui a respeito dos céus. Abram suas Bíblias, mantenha ali o dedo no Salmo 148, mas vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, eu vou ler os versículos de 1 a 4. Nesse texto, Paulo, ele diz, e é aceito assim, realmente, por todos os estudiosos, que ele está dizendo, que Paulo está dizendo de si próprio, que ele teve no terceiro céu. E olha como é que ele relata isso. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem
se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo está dizendo aqui, como salmista, que existem 3 céus. E chama de terceiro céu Paulo porque é a partir da visão dele. De baixo para cima ele vê um primeiro céu, depois em que está o firmamento, as nuvens, depois um segundo céu, onde estão as estrelas, e por fim um terceiro céu espiritual. Isso é importante para a gente começar a compreender a sequência do Salmo 148. Mas já fica muito claro aqui que o Salmo inicia com um coro no mais alto dos céus, um coro formado pelos anjos. Vamos ler também o versículo 3 agora, já que nós estamos falando dos céus. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Seguimos no boletim. Depois o louvor é celebrado no segundo céu, aquele que comporta as constelações e os planetas. Esse é o céu das galáxias. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Davi poetiza que o que há estabelecido entre o firmamento e o céu espiritual também responde em louvor ao Criador. Leiamos juntos. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de aleluia. Que passagem linda em Jó 38:7. Amados, aqui em Jó, nós vemos o que se diz no versículo 3, que as estrelas louvam a Deus. E esse momento Jó reporta ao momento da criação. Então, quando foi formado o céu e a terra, quando o Senhor colocou os luminares, a gratidão das estrelas existirem foi em louvor a Deus. As estrelas e os corpos celestes louvam ao nosso Senhor, desde a criação. Seguimos no verso 4 e 6. Louvai-o, céu dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Seguimos aqui com o boletim. Em seguida, rompe em louvor os céus dos céus, o céu da atmosfera terrestre, que Deus pintou perfeitamente de azul. Louvai-o, céu dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. O céu e as nuvens enaltecem a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. Portanto, todos os céus louvam o nome de Deus, porque Ele mandou e foram criados. Verso 5. De modo que os estabeleceu numa ordem que não pode ser mudada, diz o verso 6. Todos os céus engrandecem o nome do Senhor. Queridos, a este coro, junto com os anjos, com as estrelas, une-se o céu. E como o céu é lindo, né? Às vezes eu já me peguei pensando se o Senhor poderia ter colocado outra cor no céu, Ele era o Criador. Mas que coisa linda é o céu. Quem olha para o céu e não vê o nosso Senhor, como diz o Salmo 19, é muito incrédulo. Que cor mais linda, e nós somos privilegiados.
Que céu que tem em Londrina! Não sei se tem alguém aqui nos visitando de fora, mas o céu de Londrina, costumeiramente, é de um azul difícil de se ver por aí. Uma vez eu escutei de um jovem cineasta londrinense que o céu de Londrina se equiparava ao céu de Los Angeles, que não à toa é a sede de Hollywood, em razão da claridade, do azul celeste tão límpido que fica muito bom para se filmar e se fazer fotografias. Nós temos um céu privilegiado em nossa cidade, né? Quando alguém fala para mim que não conhece Londrina, eu falo, não conhece Londrina? Ela fica ali entre Buenos Aires e Nova York, né? É uma cidade linda. E esse céu moldura a nossa cidade, o céu do Senhor. E esse céu, quando você sair e olhar para ele, saiba, ele louva como criação o Senhor, diz a palavra de Deus. Os três céus, então eles iniciam esse coral. Seguimos aqui com o boletim. Com o coro celeste formado, o excelso Deus também é louvado da terra. Louvai ao Senhor da terra, diz Davi com entusiasmo poético. Agora, a convocação para o louvor alcança a altura dos olhos humanos. A toda a terra cabe louvá-lo. Sejam as profundezas dos oceanos e os animais marinhos, sejam os fenômenos da natureza, pois todos surgiram da sua palavra poderosa. Vamos ver aqui no Salmo 148, os versos 7 a 10. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva são os granizos, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis. Amados, a convocação ao louvor chegou à terra. Louvado seja o Senhor da terra. Seguimos com o boletim. Assim, somam-se ao louvor os montes, as colinas, as árvores frutíferas ou não, e todas as espécies de animais, sejam feras ou domesticados, que rastejam ou voam. Vamos ler juntos Isaías 55, 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Que lindo! Sabe qual momento foi esse profetizado por Isaías, 700 anos antes dele acontecer? A primeira vinda de Jesus. Quando ele começa ali tratar do servo sofredor, no capítulo 53, aqui a encarnação, o momento do Deus que se fez bebê está sendo celebrado. É isso que está dizendo Isaías 55, 12. Que naquele momento as pessoas sairiam para ver esse Jesus em paz, eram guiados. E que os montes e os outeiros romperam em cânticos. As árvores e os campos bateram palmas ao nosso Senhor Jesus. É esse o momento. Lá na criação a gente viu que as estrelas que foram convocadas ao louvor, louvaram o nosso Jesus. E agora, na vinda do Cristo, nós estamos vendo que a criação expressa na terra os montes, as montanhas, as colinas,
romperam em cânticos, louvaram o nosso Senhor Jesus. Aleluia! A terra toda louva o Senhor. Seguimos. Nessa toada, em um movimento de cima para baixo, que começa em um declive de céu em céu, chega-se ao homem e em sua razão de existir, glorificar ao Senhor. Assim o coral, para bendizer o nome do Senhor, parte desde as autoridades até as crianças, e é integrado por todos os povos. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Salmo 66, 8, repete o que diz aqui os versos 11 e 12. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. No Salmo 148, nesse momento, nos versos 11 e 12, o louvor é realizado da terra. Vamos ver os Salmos 11 e 12. Rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o teu nome é excelso. Desculpe, eu comecei no 11, no 12. Repito. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Amados, desde os reis da terra até as crianças, todos serão convocados para esse louvor ao Senhor, junto com os animais, com os outeiros, com os montes, com as árvores, com as estrelas, com o céu, com os anjos. Todos os povos, diz aqui. Nesse momento, queridos, o louvor chega ao pó, ao mais baixo. E ele vai nesse declive de céu em céu, de cima para baixo. Como tudo expressa essa ordem na palavra de Deus. Prestem atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra. Senhor Jesus nos ensina a oração de que toda vontade seja feita na terra, assim como ela é antes no céu. Então é do céu para a terra. O véu se rasgou de alto a baixo. E a palavra de Deus ainda diz que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará onde? No céu, na terra e debaixo da terra. Impressiona que esse também é o movimento do Cristo, que se esvaziou para alcançar o pó. O louvor chegou aos lábios do pó. Vamos ver o esvaziamento de Cristo? Abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, nós vamos ver os versículos 6 a 8. Filipenses 2, 6 a 8. Chamado de kenosis. Vamos ver o movimento do Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus queridos, nesse movimento de louvor, tal qual Cristo, chegou-se o louvor à terra, mas ele foi além. Ele foi no lugar mais baixo da terra.
a cruz. E dali para a sepultura. Vamos ver o verso 13. Voltamos então para o Salmo 148, versículo 13. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Seguimos no boletim. A razão do louvor ao seu nome é porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele é o rei e está acima dos céus e da terra. O Criador é maior que a criação e o único digno de louvor. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Isaías 66, 1. A terra e os céus são criação e não comportam o tamanho da majestade de Deus. Ele é maior. O verso 13 começa dizendo assim: louve o nome do Senhor. E aí ele dá a razão, o motivo, porque só o seu nome é excelso. Sabe o que significa excelso? Acima do céu. Quando algo é excelente, e aí a gente tem que usar isso, pensar muito bem quando usa essa palavra, está acima dos céus. E aqui está dizendo que só o nome do Senhor está acima dos céus. E esse é o motivo do nosso louvor. E é impressionante, ainda que o nosso Senhor, Ele não habite em templos construídos por mãos humanas, porque Ele é maior, ainda assim, Ele vem habitar nessa choupana aqui, no seu casebre, por meio da nossa união em Cristo. Olha o que diz Isaías 57:15. Eu vou ler para vocês. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Louvado seja Deus, que o seu nome é excelso, ele é maior do que os céus e vem fazer habitação no pecador. Que história maravilhosa! Não existe mais nada tão lindo quanto a isso. Dá a vida do seu próprio Filho em nosso favor e vir habitar em nós. Não é para louvar esse Deus? Louvai-o dos altos céus, louvai os anjos, louvai os corpos celestes, louvai o primeiro dos céus, onde está o firmamento, louvai-o toda a terra, louvai o pó, desde os reis até as crianças. Até aqui o salmista costura em rimas o louvor de toda a criação, que inicia do alto dos céus e desce até o pó da terra, num desdobramento linear e vertical, num movimento tal qual o esvaziamento do Cristo, de cima para baixo, até alcançar o homem. Mas o mais impactante é o final do Salmo. Chama a atenção o último verso, 14. Pois o movimento ali toma um caminho contrário. Começa uma subida. Vamos ler juntos, amados? Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Queridos, o Salmo vem em todo o seu cotejo descendo e descendo, do céu celestial para o céu das estrelas, para o céu
azul, chega na terra, alcança o homem por fim, e agora há uma retomada que salta aos olhos no verso 14, porque ele começa assim, olha, vamos lá, no verso 14, ele exalta o poder do seu povo, ele eleva, sobe o poder, mas que poder que nós temos? Qual é o poder do seu povo? Que força há em mim que me faz elevado, que faz subir o meu louvor e o seu louvor, o louvor de todos os santos? Como que nós somos elevados, queridos? Aqui chega o ápice dessa história de amor, o ápice dessa história que nós louvamos juntos com Davi nesse salmo. Aqui nós somos elevados por meio da nossa atração na cruz, em Jesus Cristo. Aqui inicia um movimento de subida. Aqui nós somos elevados no poder que há em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui Jesus traz para si os filhos de Deus, aqueles que o Senhor lhes deu. Amados, esse verso termina com uma expressão dizendo assim, que tal povo lhe é chegado. Vamos ler de novo o verso 14. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Agora, de baixo para cima, é elevada a força concedida ao povo de Deus. Chega ao Senhor o louvor daqueles que lhe pertencem e dos filhos de Israel, o seu povo que lhe é chegado. O salmo termina mostrando a intimidade de Deus com o seu povo e os seus santos. Isso significa mais do que estarem perto de Deus, mais além de próximos. O termo aqui indica parentesco, intimidade. Ocorre que, para existir um movimento contrário à subida dos caídos, foi preciso antes Jesus Cristo preparar morada para os redimidos, para os remidos no alto dos céus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14, 2. O Filho de Deus é o mediador para esse relacionamento pessoal com o Pai, por fim, nas alturas. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Aqui, a cruz é necessária. Para a subida dos santos, foi preciso a descida do Filho de Deus. Ele esvaziar-se e vir até o nosso plano de pó. Assumir a semelhança de homem, ser rejeitado, castigado e morto, ainda que inocente. Desfalecer pelos meus e os seus pecados, para, ao cumprir a sentença em nosso lugar, então incluir-nos nele, em sua morte e ressurreição, para uma nova vida de esperança em Jesus Cristo e na sua volta. Queridos, o Cristo se fez pó, do pó à cruz, da cruz à sepultura, da sepultura a ocupar o trono à direita de Deus. Louvado seja essa identidade do Senhor Jesus por nós, em se fazer em semelhança de homem,
sofrer as nossas dores, vencer a morte e ocupar um lugar no céu. E lá preparar morada para nós junto ao Pai. Vocês têm noção que grandiosidade é isso? Tem que existir louvor ou não nos seus lábios, nos meus lábios? Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Queridos, o envio do amado, em que o nosso Senhor não o poupou naquela cruz cruenta, dolorosa, foi em meu favor e seu favor. E aquela morte, que não foi só substitutiva, porque o salário do pecado é a morte. E então quem deveria aquela sentença cumprir era eu, o pior dos pecadores. Era você, se você se identifica como um pecador. Mas não, ele veio, desceu do alto dos céus. E nessa descida, na sua primeira vinda, as árvores romperam em palmas, os montes romperam em hinos. E ali ele nos atraiu, não só morrendo a nossa morte, mas nos fazendo morrer com ele, morrer o nosso velho homem, assumindo ele o nosso pecado, ele nos incluiu em seu corpo e nos levou a morrer. E uma vez ressuscitado pelo Pai, aquela abundância de vida alcançou a vida de todo aquele que nele crê, para que também tenha vida eterna. Esse louvor não é só nosso. Vocês imaginam a alegria dos anjos em saber que nós fomos remidos? A alegria das estrelas em presenciar tudo isso, dos animais da terra, porque um dia os leões brincarão com os cachorrinhos. Toda a natureza estará reconciliada com o Pai, não só nós. Louvado seja Deus por nos tornarmos chegados. É esse termo que ele usa aqui, que por meio de Jesus Cristo, você é chegado ao Pai. Essa palavra aqui em hebraico, karob, tem uma tradução curiosa aqui, diria assim, né? Nós somos chegados de Deus, mas ela tem um significado muito mais profundo, muito mais extenso. Ela quer dizer parente, você é filho de Deus. Ela é muito mais forte, você é próximo. E nós sabemos que muito mais, nós estamos unidos a Cristo na sua morte e ressurreição. Por isso, louvor nos lábios. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, porque Ele coloca nos nossos lábios o louvor. E aí, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco do panorama dos últimos 6 salmos, do Salmo 145 ao Salmo 150. Todos eles salmos de Davi. E tudo isso indica, nessa leitura e nesse estudo, em que o Senhor foi gracioso em revelar, e é o Espírito que guia a tudo. Não há interpretação bíblica que não passe pelo nosso Senhor, a toda a igreja que Ele tem como bíblica e atenta à sã doutrina. E o curioso de olhar todos esses salmos, o maravilhoso, esse é o termo melhor, foi o posicionamento do Salmo 148, onde ele está exatamente localizado nesse contexto. E a gente sabe que não há ordem aleatória nas Escrituras. Nós cremos na inerrância das Escrituras, que ela foi completamente inspirada pelo Senhor, e que não há uma vírgula, um tio sequer, não vai se passar.
E por mais que os salmos foram escritos com diferença de séculos, uma vez ele unido e composto, o Senhor também inspirou, nós cremos, a formação dos cânones. E esses salmos ali no final têm uma razão de existir. Eles são o caminho final para o gozo da eternidade. Vamos para o boletim. Tudo leva a crer que o presente salmo é o desenho do momento do segundo advento de Cristo, com a partida definitiva dos santos para esse encontro celestial, em que é exaltado o poder do seu povo. Vamos ler junto de novo, irmãos? É exaltado o poder do seu povo. É o canto dos redimidos, os quais, em conjunto com toda a criação, todos em uníssono, louvam a Deus enquanto os santos sobem. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 5:13. Aleluia. Queridos, quando João teve essa visão do céu celestial, olha o que ele diz: que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, tudo que neles há, estavam fazendo o quê? Adorando o Cordeiro, aquele que está sentado no trono, a Deus também e ao Cordeiro. Seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Queridos, o Salmo 148 é o momento da segunda vinda de Cristo, em que só aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro irão entoar. Nesse momento, nesse encontro do Jesus com a sua noiva, com a sua igreja, as estrelas, vamos lembrar, cantavam desde a criação em coro, lá no livro de Jó. Na primeira vinda, a terra cantou, porque o louvor estava na vinda do Cristo. Ali, quando um menino nasceu, quando um filho nos foi dado, os outeiros romperam em cânticos, as árvores bateram palmas. E agora, Davi diz que a criação louvará a Deus na volta do Cristo. Toda a criação. Os anjos louvarão do alto dos céus, as estrelas e os corpos celestes no segundo céu. O céu que os nossos olhos alcançam, de tom azul, e o firmamento, louvará ao Senhor. Louvará toda a criação, toda a terra, todos os animais, dos reis até as crianças. Louvado seja Deus. Amados, e impressiona, eu dizia, a progressão desses últimos salmos. Eu vou dar um panorama do Salmo 145, 146, 147 agora, voltando ao Salmo 148, depois dos dois últimos. E ali é possível ver uma progressão escatológica. Ali é possível ver o que vai além dos últimos tempos que foi inaugurado com a primeira vinda do nosso Senhor Jesus. Seguimos no boletim. Impressiona observar que os últimos poemas cantados e encartados no livro de Salmos são louvores escritos por Davi, que indicam uma progressão escatológica. O Salmo 145
registra a existência ainda de ímpios, que serão exterminados, verso 20, e traz um louvor individual e geral. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todos sempre. Verso 21. No Salmo 146, então, o seguinte, o louvor continua individual e no plano da terra. Louva, ó minha alma. Já no Salmo 147, o louvor afirma que o Senhor se agrada dos que esperam na sua misericórdia. Verso 11. O que se dá, então, em um tempo em que as nações ainda ignoram os preceitos de Deus, conforme o verso 10. Assim, cuida-se de um momento em que ainda há esperança na misericórdia do Senhor. Depois leiam todos esses salmos, dos 145 ao 150, e você vai ver que no Salmo 145, 146 e 147, o louvor ainda é individual, é exortado que todos cantem também, mas é um louvor seu e meu aqui ao nosso Senhor. E ainda se diz que há esperança. Que há esperança. Se há esperança, nós não estamos gozando da plenitude da volta do Senhor. Seguimos. Para então chegar-se ao Salmo 148, em que toda a criação louva conjuntamente. E tal bem-dizer, como visto, tem ocasião com a exaltação dos santos. Essa elevação pela cruz segue no Salmo 149, que descreve a oportunidade de se apresentar ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Verso 1. Ou seja, agora reunidos os santos com outro cântico, novo, que parece ter ocasião após o segundo advento de Cristo, agora em assembleia, e nas suas mãos espada de 2 gumes, para executar contra eles ímpios a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Ou seja, os santos executarão com Cristo a sentença dos que não creram. 1 Coríntios 6, 2-3. Amados, passado o Salmo 148, o 149 apresenta a próxima ocasião. Ele inicia assim, para 149, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico. Nós sabemos que será colocado em nossos lábios um novo cântico. Nós não o conhecemos. Esse é o momento em que há um novo cântico. E aonde? Qual é o lugar? Na Assembleia dos Santos. E qual é a Assembleia dos Santos agora? Diante do trono, diante do Senhor. E isso é confirmado pelo verso 6. Vamos lá no 149 seus. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. E nas suas mãos, o que vai estar na mão dos santos? Espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Eu não vou ler aqui o 1 Coríntios 6, 2, 3, mas depois olhem lá. É um momento em que Paulo está dizendo à igreja o seguinte: vocês não sabem que os santos julgarão os anjos? Amados, na consumação dos séculos, nós vamos julgar os anjos. Mas quais anjos? Aqueles que estão descritos no livro de Daniel, porque junto com Lúcifer, 1/3 dos anjos caíram. Esses são os anjos que nós vamos julgar. E junto com isso, com espada de 2 gumes nas mãos dos santos. Então, o Salmo 149 está retratando esse momento. Depois que foram exaltados o poder dos santos, olha lá, 148, 14. Daqueles que lhes são chegados, é colocado um novo cântico nos nossos lábios, e aí serão julgados juntamente com Deus, serão julgados os caídos e os eternamente perdidos, pelos santos.
E é esse momento que está dizendo o Salmo 149. Se você for ver, então você vê os primeiros salmos de louvor a Davi a partir do 145, trazendo um louvor individual, trazendo uma esperança ainda, o aguardo da misericórdia plena do Senhor. Aí, o 148, rompe-se toda a criação em louvor, para chegar a um novo cântico, onde é exercida a justiça final de Deus. E aí, então, seguimos aqui o boletim. Por fim, o louvor, no último salmo do livro 150, é posicionado a Deus no seu santuário e no firmamento. Derradeiramente, o louvor dos santos está perto de Deus, diante de si, no seu santuário e no firmamento, o que aponta a ser no novo céu. Apocalipse 21, 1. Tal louvor será eterno, pois o salmo termina assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 156. É o canto celestial que é levado finalmente a efeito por todo aquele que tem o sopro do Espírito, na realização da vida eterna, na Jerusalém celestial. Queridos, o Salmo 50, ele inicia com a apresentação, então, depois do julgamento, de um louvor no santuário. Agora, nós concluímos a nossa chegada de todo aquele que crê no Santo dos Santos. O véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai, mas é na segunda vinda, quando tudo será restabelecido diante dele. E o louvor é no santuário. E ele termina o salmo, o verso 6 do 150 é conhecido de todos, da maioria, e ele diz: todo ser que respira, louve o Senhor. Quem não respira, o que aconteceu nesse momento? Está morto, né? E a gente sabe que desde o início, lá em Gênesis, o sopro da vida, ruá, significa o Espírito. No Novo Testamento, pneuma, o respiro, o fôlego, é Espírito, é vida. E aqui eu creio que o salmista fecha esse salmo de louvores, relatando esse louvor eterno. Todo ser que respira, todo ser que tem o sopro do Espírito, eternamente louvará o Senhor. O louvor eterno dos chegados. Queridos, terminando, a gente observa que o Salmo 148, ele começa com aleluia, e ele termina como? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Assim começa e termina o Salmo 148. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Cordeiro, o Santo de Deus. Aleluia, agora e nas alturas. Maranata. Meus irmãos, vocês podem dizer isso? Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vamos repetir? Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Aleluia. Louvado seja Deus. Querido, você anseia estar nesse coro do Salmo 148? Essa é a pergunta que eu deixo para cada um de vocês. Pai de amor, Pai Santo, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pela sua poderosa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor nos dá, Senhor, da tua palavra, porque ela é fiel e jamais passará, Senhor. E muito obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor nos dá da vida, da vinda e da volta do teu Filho Jesus. Cristo, eu te louvo, Senhor. Aleluia, Pai. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos aqui, Senhor, possam
exaltar, ó Deus, conjuntamente esse louvor, Senhor, e ter depois, diante do teu trono, Senhor, um cântico novo, Senhor. E eu oro também, Senhor, a todo aquele coração, ó Pai, que ainda esta palavra não está firmada, Senhor, que nessa manhã, ouvindo, Senhor, essa pregação, ó Pai, seja revelado ao seu espírito, Senhor, e que haja novidade de vida, Senhor, para descansar sabendo que terá em seus lábios um louvor novo na eternidade e possa adorar o nome do teu Filho Jesus e dizer aleluia, louvado seja Deus. E é em nome do teu Filho que eu oro. Amém. Amém.